estar na presença dele e fazer a obra dele. Entendemos, irmãos, que nessa história a qual nós acabamos de ler, ela conta a história de um homem chamado Eliseu. Eliseu, irmãos, para quem não sabe, era um homem que tinha sede das coisas de Deus. A Bíblia diz que ele se encontra, tira um pouquinho essa, está muito agudo. Amém? Ele se encontra, amém, com um homem chamado Elias, um grande profeta da parte de Deus, tá bom assim? Amém? Da parte de Deus, a qual lhe faz um convite para que largue a sua vida de trabalhador do campo para acompanhar, amém, Elias. Para que missionário? Para que ele pudesse aprender, amém, as mesmas táticas, a mesma forma, amém, que Elias atuava na presença de Deus. Amém, Eliseu seria um sucessor, amém, que futuramente, quando Deus recolhesse a Elias, amém, Eliseu viesse com um ministério diferente. Quem pode entender, diga glória a Deus e aleluia. E quando ele não fica maravilhado da forma em que Deus, amém, fala com ele naquele lugar, sabe o que ele faz? Ele tinha carros de boi que arava a terra, amém, a Bíblia diz que ele vende tudo, ele, amém, faz uma festa com seus amigos, uma espécie de despedida, e disse: a partir de hoje eu vou abandonar a minha vida de trabalhador, eu vou também, amém, abandonar a minha vida de lavrador, e agora eu vou seguir os passos de Elias. Irmãos, ele contempla grandes milagres, porque Elias, ele era um homem de Deus, um homem que tinha autoridade e peso na sua palavra. Embora no mundo de hoje nós escutamos muitas pessoas dizer que ali tem um profeta, aqui tem um profeta, mas antigamente, irmãos, um profeta não era só reconhecido pela igreja, não era só reconhecido pelo povo de Deus, mas também era reconhecido pelos reis, pelos governantes e por toda a autoridade que existia. Quem está entendendo, diga glória a Deus, aleluia. Acontece, irmãos, que ele acompanha Elias até nos últimos momentos dele aqui nessa terra. A Bíblia diz que Deus recolhe Elias para si, e agora Eliseu, ele vira um sucessor. Embora Elias era um homem muito usado por Deus, um homem que teve grande feitio nessa terra, mas nada comparado a Eliseu. Eu posso dizer para você que Eliseu, que admirava Elias, ele foi mais usado, ele teve mais ousadia do que aquela pessoa que ele admirou. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui essa noite? Que às vezes você acha lindo, você acha maravilhoso, quando você vê uma pessoa sendo usada por Deus, sendo uma pessoa tomada pelo Espírito Santo, você fica admirado. Mas eu quero te dizer, se você tiver sede de justiça, e se você tiver sede das coisas de Deus, você pode ultrapassar aquela pessoa a qual você admira. Acontece, irmãos, amém, que numa visão extrema, amém, a Bíblia diz que Elias e Eliseu, ele chega até a beira do Rio Jordão, e naquele momento Elias percebe que vai ser tomado da terra, ele vai se retirar. Ele chega até Eliseu e disse: Eliseu, você não tem apartado de mim em nenhum momento da sua vida, e não sabe o que é isso? Alguém que está seguindo o passo de outra pessoa, para dizer assim: eu não quero perder nada, o que acontecer com este homem, eu vou estar presente e vou estar presenciando. Chega um momento que Elias olha para Eliseu e disse: Eliseu, fique aqui, que eu preciso atravessar o Rio Jordão, e eu preciso ir até lá. Fique aqui, se aparte de mim um pouco, deixa um pouco. Ele disse: jamais, amém, eu dediquei a minha vida, eu vendi tudo para acompanhar os seus passos, e não vou perder, amém, nenhuma oportunidade de ver tudo que Deus, amém, sabe fazer na sua vida. Ele atravessa o Rio Jordão. Sabe como é que ele atravessou o Rio Jordão, irmãos? Não foi nadando, ele não atravessou o Rio Jordão, irmãos, amém, por um barco. Ele pegou a sua capa que ele tinha, ele encostou na água,
rio e eles se passaram seco. E quando ele sai do outro lado, diz a Bíblia, amém, que uma visão do céu, um redemoinho ele começa, e uma carruagem de fogo junto com aquele redemoinho, e de repente aquele redemoinho pega Elias e leva ele para o céu, e ele contempla aquela visão. E no momento que Elias sobe, ele lança a sua capa, diz a Bíblia, e quando cai a sua capa, Eliseu pega a sua capa, e ele entende que assim, irmãos, Deus levou Elias para si. Imagina um homem nessa terra que não morreu, que não desceu à sepultura e não provou a morte, mas foi tomado por Deus. Quem consegue acreditar, levanta a tua mão e glorifica. Irmãos, ele volta, e quando ele volta, amém, ele entende que Deus entrega a sucessão para Eliseu, e Eliseu agora vem fazer um teste. Ele vem com a capa de Elias, e quando ele chega à beira do Rio Jordão, uma multidão está aguardando, e percebe que Elias não volta, mas Eliseu volta. Sabe o que ele faz? Ele pega aquela capa diante daquela multidão, encosta nas águas, as águas se abrem, e amém, e Eliseu passa seco. Quem pode entender, glorifique as águas do Senhor, aleluia. Irmãos, a Bíblia nos escreve que Eliseu agora fica respeitado. Sabe o que eu quero dizer para você esta noite? Se você acompanha um homem de Deus, se você segue também, não é você servir o homem, mas se você acompanha um homem de Deus, que tem a unção, a autoridade de Deus, você também vai ser compartilhado com aquela mesma unção. Ah, mas isso não é bíblico. Mas se você é leitor da Bíblia Sagrada, você vai entender que foi assim com Elias, foi assim com Moisés, e foi assim com muitos outros profetas que levantaram profetas para fazer a obra de Deus. Isso quer dizer que o mesmo entendimento que Deus, amém, compartilha para você, Ele compartilha também a unção, a graça e o temor. Quem pode entender, diga glória a Deus. E agora, irmãos, Eliseu, sabe o que ele pediu para Deus? Ele pediu para Deus, ele ficou tão admirado de Elias, ele ficou tão admirado de Elias, que ele pediu uma porção dobrada da unção de Elias. Sabe quando você vê alguém, você fala assim, isso que é o ministério de Deus, isso que é uma obra maravilhosa. Sabe o que eu quero para a minha vida? Eu quero a porção dobrada do Espírito Santo, da unção que está na vida daquele homem. De tanta sede, irmãos, porque hoje muitas pessoas se interessam pelo que o outro tem. Eu quero ter um carro novo também, eu quero ter uma fazenda também, mas eu não vejo ninguém, irmãos, apaixonado, amém, pela virtude, pela graça e pela unção, dizendo eu quero ter a mesma unção, eu quero ter a mesma virtude, eu quero ter a mesma intimidade, eu quero ter o mesmo poder, eu quero ter a mesma força na minha fé, aleluia. E por onde ele vai, ele se torna respeitado, porque a sua palavra tinha poder. A sua palavra, irmãos, não é igual muitos que se levantam dizendo que é profeta, mas ele diz alguma coisa não acontece, ele fala alguma coisa não acontece. Irmãos, se Elias falasse, amém, não adiantava, ia acontecer. Se Eliseu falasse, amém, ia acontecer. Sabe por quê, irmãos? Eliseu, ele era íntimo com Deus, ele tinha liberdade com o céu. É como se dissesse assim, Deus olhasse para ele e dissesse assim, por você ter uma vida digna e reta diante de mim, você pode pedir o que você quiser que eu faço, porque você tem êxito comigo, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que uma mulher sunamita, uma mulher rica, ela percebe que aquele homem passa por ali. Imagina um homem, irmãos, com roupa sacerdotal, um homem com uma túnica, um homem
com, amém, a sua cabeça coberta. Um homem que passa por ali, em frente à casa daquela mulher, e a atenção daquele homem chama a admiração daquela mulher. E aquela mulher, irmãos, começa a contar os dias, marcando os dias certos que aquele homem de Deus passava por ali. E ela percebe que aquele homem passa por ali, fazendo a sua missão, a sua viagem. Diz a Bíblia que ela sente no coração o desejo de todas as vezes que aquele homem passar por ali, ela lhe dá comida. Ela tira um particular, irmãos. Ela percebe que aquele homem bem-vindo, aquele homem que, amém, que puxa, que chama a admiração daquela mulher, ele está passando, e ela fala: ei moço, ei Senhor, vem aqui. E quando ele vem, ela pega ali pão, ela pega comida, ela pega algumas coisas importantes para alimentar aquele homem, e aquele homem se senta, se alimenta, e depois agradece e vai embora. E ela percebe que isso sucessivamente vai se repetindo, até o ponto dela chegar até o seu esposo e dizer: ei, sabe aquele homem que passa por aqui? Eu tenho percebido que ele é um homem de Deus. Vamos fazer o seguinte: não tem aquele muro ali, vamos fazer um quarto para ele, vamos colocar uma mesa, vamos colocar uma cadeira, vamos colocar um candeeiro, vamos colocar ali um aposento, para que ele possa se alimentar, para que ele possa dormir, para que ele possa se descansar. E ela conversa ali com seu esposo, e eles entram num acordo e começam a construir ali um quarto para o profeta. Ei, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui agora. Amém? Nunca, amém, tenha sua mente preguiçosa para abençoar alguém de Deus. Nunca, irmãos, pense duas vezes para você abrir a mão, amém, para uma pessoa de Deus. Sabe por quê? Porque se a pessoa é de Deus, amém, ela também vai abençoar a sua vida. Porque quando você abençoa uma pessoa de Deus, você está abençoando a sua vida também. E ela faz um quarto, eles constroem ali um quarto. E quando o profeta vem, aquela mulher aborda aquele profeta e diz: construímos para ti um quarto. O Senhor pode dormir, o Senhor pode comer, o Senhor pode descansar, o Senhor pode ficar em paz, porque aqui é um lugar que preparamos para o Senhor. E aquele homem, irmãos, começa a fazer parte. Sabe o que eu entendo? Tem coisa na sua vida que precisa ser mudado. Tem pessoas, irmãos, que estão vendo, amém, as coisas de Deus passando, mas ele não quer as coisas de Deus para si. Eu vejo que aquela mulher, ela se interessa tanto pelas coisas de Deus, que ela disse: eu não quero apenas ver o homem de Deus passar, eu não quero ver as coisas de Deus passar, mas eu quero as coisas de Deus dentro da minha casa. Eu quero trazer para dentro da minha casa algo de Deus. Eu quero trazer a presença de Deus. Eu quero trazer a palavra de Deus. Eu quero trazer a unção de Deus. Eu quero trazer o milagre. Eu quero trazer a providência para dentro da minha casa. Eu não quero que as coisas de Deus só façam parte por um momento na minha vida, mas eu quero que fique permanentemente na minha casa. A Bíblia diz que Jesus estava no porão do barco. Os discípulos estão em alto mar, Jesus está cansado. Jesus Cristo se deita no porão do barco, e a Bíblia diz que ali ele adormece, ele dorme, e veio, irmãos, uma tempestade, um vento muito forte, e aquele vento começou a afundar o barco. Imagina a situação, irmãos: Jesus dormindo, o barco balançando, começando a afundar, a água entrando sobre o barco. Sabe o que eu quero trazer aqui? Enquanto Jesus estiver lá no porão, enquanto Jesus estiver lá no fundo, enquanto Jesus estiver longe, enquanto Jesus estiver distante, nós também poderemos afundar. Mas eles foram até Jesus, acordaram Jesus e trouxe Jesus para o centro do barco, e Jesus repreendeu aquela tempestade e houve uma mudança.
Então, quando você pega as coisas de Deus e traz para o centro da sua vida, no centro da sua casa, vai haver bonança. A Bíblia diz que aquela mulher, ela quer ficar mais próxima das coisas de Deus. Sabe por quê? Quando você sabe, quando você é inteligente, você sabe que alguém de Deus, ele tem coisa de Deus para a sua vida. Quando você vê uma pessoa de Deus, você já não se desperta. Deus vai falar comigo, Deus tem uma palavra para mim, Deus tem um louvor para mim, Deus tem algo para mim, Deus vai também falar comigo aqui, porque eu tenho certeza que esse homem ou essa mulher de Deus tem algo de Deus. É como se ela dissesse: eu quero para dentro da minha casa uma boca de Deus. Eu quero ter uma oportunidade de ser amigo de alguém que é de Deus. É como se ela dissesse: eu quero alguém na minha vida para que eu possa orientar diante de Deus. Porque tem muitos youtubers por aí dizendo que você não precisa ir na igreja, você não precisa de ninguém para você servir a Deus. Você não precisa, você pode entrar no quarto, você pode ficar debaixo de uma árvore. Mas eu quero dizer, a Bíblia que eu prego, ela diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união, irmãos, se levanta pessoas usadas e tomadas por Deus, aonde Deus fala, aonde Deus cumpre, aonde Deus traz toda forma para o seu povo. E agora aquele homem vem por uma vez, irmãos, ele posa, ele se alimenta, ele fica por ali, ele vem 2 vezes, ele vem 3 vezes, mas ele percebe que naquela casa não tinha uma alegria, não tinha, irmãos, uma satisfação. Ele percebe que algo ali está diferente e ele faz uma pergunta: o que é que acontece nessa casa? O esposo daquela mulher, na sua vida, disse: olha, a minha esposa, ela não pode gerar filhos, ela não se engravida, não tem condições de nós termos uma família, porque ela não tem a capacidade de se engravidar. O profeta disse: chama ela até aqui. O profeta agora para ela e disse: olha, você em tal tempo darás à luz a um filho. Assim diz o Senhor. Irmãos, aquela mulher que não tinha mais esperança, aquela mulher que não tinha mais condições, ela se engravida, e no tempo determinado por Deus, amém, aquela criança nasce, aquela criança cresce, e quando ela vai crescendo, irmãos, aquela mesma criança, amém, ela sente uma terrível dor de cabeça, e as crianças vão ficar quietas, pelo amor de Deus. Irmãos, aquela criança, ela grita, ela chora, dizendo: a minha cabeça está doendo, a minha cabeça está a ponto de estourar. A Bíblia diz que aquela criança se ajoelha e ali mesmo ela morre. Tem alguns momentos na nossa vida, irmãos, que Deus está falando, e tem pessoas que falam assim: é mentira, não foi Deus que deu, não, porque se fosse Deus que tivesse dado, a criança não teria morrido. Tem pessoas, irmãos, que ele vem na igreja, Deus fala com ele, e ele diz para a situação: não, aquilo não é Deus, porque se fosse Deus não era assim que acontecia. Aleluia. Aí aquela mulher pega aquela criança, irmãos, abre a porta do quarto do profeta e coloca aquela criança, amém, na cama do profeta. E chama ali um mensageiro que pega o jumento e vai correndo até Eliseu e leva a notícia que o filho daquela mulher, a sunamita, está morto. O homem de Deus, irmãos, ele volta, e quando ele chega, aquela mulher em pranto, aquela mulher, irmãos, de joelho dobrado, chorando, desesperada, aquele profeta, ele entra no seu quarto, diz a Bíblia, e deita sobre a cama que estava o menino, e o menino ressuscita para a glória de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você aqui? Quando Deus fala, ele cumpre. Quando a obra de Deus, por mais que venha luta, por mais que venha prova, o milagre vai ser constante na tua vida. Por mais que possa acontecer, Deus está me dizendo aqui: não duvide apenas
creia. Porque tem pessoas, irmãos, que não conseguem acreditar. Ele está vendo um milagre, mas fala assim: mas será que é milagre mesmo? Será que é Deus mesmo? Será que esse homem de Deus, ele profetizou mesmo, e esse milagre é mesmo Deus? Então, irmãos, eu quero dizer algo para você, que você faça uma reflexão em tudo aquilo que Deus te deu, em tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida, aquilo que Deus entregou para você, por mais humilde que seja. Talvez para você não tenha muito valor uma bicicleta, mas quem sabe para alguém é um sonho. Quem sabe você olha para a sua vida e diz assim: não, eu merecia coisa melhor. Mas eu quero te dizer, se você for fiel um pouco, sobre o muito Deus te colocará. Quem sabe Deus entrega algo pequeno na sua vida, para Ele provar no seu coração o tamanho da sua gratidão. Se realmente você está disposto a louvar a Ele, a agradecer a Ele por tudo que Ele te entregou. Irmãos, um exemplo de gratidão foi Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente que existia naquela época. A Bíblia diz que ele tinha os mais belos filhos e as mais belas filhas. Imagine uma família, irmãos, que era abençoada até o fio de cabelo. Imagine alguém, irmãos, que não precisava somar o seu dinheiro, não precisava contar, não precisava saber quanto tinha, porque a sua prosperidade era tão grande que era só comprar, era só pagar, era só viver, porque a vida lhe garantia um grande regresso. Imagina uma pessoa que pessoas vinham de longe para fazer aliança comercial com ele. Imagine alguém que quando chegava no recinto as pessoas aplaudiam, porque ele era uma pessoa honrada na terra e no céu. Um homem que você olhava e dizia assim: não tem por onde esse homem um dia cair numa decadência, porque ele tem muito dinheiro, ele tem muita riqueza, ele tem muitos amigos, ele tem muita aliança comercial. Não tem nada neste mundo que possa derrotar um homem desse. A Bíblia diz que ele foi tão abençoado. Sabe aquele momento, irmãos, de família, que você tem uma grande conquista, aí você tranca a porta, você fecha tudo e você vai contar um para o outro e comemorar e dizer: graças a Deus, nós conseguimos comprar, nós conseguimos pagar, nós tomamos conta daquela região, nós conquistamos aquela outra região. Sabe aquele momento em que as suas lágrimas caem de tanta alegria, de tanto amém, satisfação por conquistar mais e mais? Assim era Jó. Porque quando você tem um certo poder aquisitivo, você é aprovado em suas ideias. Muitas coisas dão certo na sua vida. Por quê? Porque o dinheiro lhe garante isso. Porque as amizades, as pessoas que estão à sua volta, ela facilita na sua vida, a sua vida ainda ser melhor. Não é assim? Quando abre um grande mercado em nossa cidade, ele não vende muito mais do que os outros. As pessoas não preferem ele. As pessoas não querem vender para ele, não querem comprar com ele. As pessoas não querem fazer, sabe por quê? Porque o dinheiro traz isso. Mas chegou um momento da vida dele em que chegou o momento da prova. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que para tudo tem um tempo determinado. Tem tempo na sua vida que é um tempo de conquista. Você tem que respeitar e conquistar. Mas vai chegar um tempo também que vai ser o tempo da perca. Ah, mas não existe o tempo da perca. Você que pensa. Existe um momento em que nós nascemos, crescemos, mas chega um momento em que nós envelhecemos e ficamos doentes. Chega um momento em que as coisas vão ir embora da nossa vida e nós temos que respeitar isso, irmãos. Tem pessoas que quando está recebendo, ele está comemorando, mas quando está indo embora, ele está amaldiçoando. Ele não respeita,
ele não entende, ele não sabe que existem essas fases da nossa vida. E Jó começou a perder tudo. Primeiro que ele perdeu foi seus filhos, perdeu os seus jumentos, os seus bois, os seus camelos. Ele perdeu tudo quanto ele possuía. Ele ficou na lona e, por pior, ele perdeu a sua saúde. E depois que ele perde a saúde, sabe o que ele perde? As amizades. Jó chegou um tempo da sua vida que ele ficou sozinho. Nem a sua esposa, que era uma pessoa idônea para ficar ao seu lado, o abandonou. Mas ele disse, sabe o que? Como sinal de gratidão, quando Deus nos abençoava, nós comemorávamos, nós festejávamos, nós celebrávamos. Quando Deus estava abençoando a nossa vida, nós estávamos contentes. Agora que Deus está nos provando, você quer que eu abandone? Você quer que eu amaldiçoe? Jamais eu farei isso. Amém? Tudo que vem de Deus para a minha vida, eu dou graças. Quem pode entender, diga glória. Reconhecimento, agradecimento. Hoje, irmãos, Deus está trazendo essa palavra para você, para que você possa entender que as coisas de Deus elas estão passando na sua frente. As oportunidades estão vindo até você. Você está deixando passar, ou você vai abrir um espaço, ou você vai abrir um lugar, ou você vai reservar um espaço na sua vida, na sua casa, para que as coisas de Deus façam moradia. Você quer que Deus continue passando pela sua vida, ou você quer que Deus permaneça na sua vida? A escolha é sua. Irmãos, pela atitude daquela mulher, pela atitude que ela teve uma providência na sua vida, que foi gerar filho, e seu filho morreu, e ela teve outra providência, que foi Deus ressuscitar o seu filho. Você nunca perde, meu irmão, você nunca perde, minha irmã, por servir e confiar em Deus. Você nunca perde por se sacrificar, irmãos. Quantas pessoas ele tem dó, ele pensa tanto em si, que ele diz: você acha que eu vou gastar um dinheiro? Você acha que eu vou consumir? Você acha que eu vou me incomodar com uma pessoa aqui dentro de casa? Mas ela disse: eu não estou nem ali. Tenho percebido que é homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele, vamos fazer um agasalho para ele, vamos dar comida para ele, vamos abençoar a vida do homem de Deus. Irmãos, quando você abençoa uma pessoa de Deus, amém, quando você tem a oportunidade, preste atenção no que eu vou te dizer, quando você tem uma oportunidade de ajudar uma pessoa de Deus, é Deus dizendo: eu quero te abençoar, eu quero fazer um milagre na sua vida. Ajudar uma pessoa de Deus não é um sacrifício, irmãos, é uma oportunidade para você ser abençoado, é uma chance. É como se Deus dissesse assim: eu vou te dar uma chance para que você seja abençoado. Porque se ela não fizesse, irmãos, essa bondade, eu tenho certeza que ela não receberia esse milagre. Se ela não fizesse essa ação bendita, ela não tinha recebido essa providência. Quem pode entender, diga glória. Mas já vem o pastor pedir dinheiro. Não, irmãos. Se você entrega algo forçado, leva seu dinheiro. Se você, não, eu vou fazer porque eu estou com vergonha, eu vou fazer porque fica batendo, não leva seu dinheiro. Eu conheço um testemunho, irmãos, de uma mulher que ia devolver o seu dízimo e lhe sobrou pouca coisa. E ela falou assim: esse dinheiro aqui eu podia amanhã ir no mercado e comprar uma carne, fazer isso, fazer aquilo outro, mas eu tenho que devolver meu dízimo. E ela, cheia de ironia, pegou aquele dinheiro, amassou e jogou dentro da sala. Terminando o culto, ela foi embora. Quando ela chegou na casa dela, ela abriu a porta. Quando ela olhou no chão, aquele mesmo dinheiro que ela tinha jogado dentro da sala,
Deus, ou para uma pessoa de Deus, que seja com amor, que seja com vontade, que seja com satisfação, que seja com prazer, você dizer assim: eu estou fazendo porque o meu coração está pedindo, assim como essa mulher, eu estou vendo que esse homem passa por aqui, amém, quem sabe ele está com fome, ela começou a dar alimento para ele, irmãos, não foi ninguém que mandou, não foi ninguém que ensinou, não foi ninguém que deu ordem, espontaneamente no seu coração. E depois que ela deu pão para ele, fizeram um quarto para ele. Tudo, irmãos, com a bondade do coração. Sabe o que eu quero trazer para você nessa noite? Uma reflexão. Quer ser abençoado? Quer ser abençoado por Deus, irmãos? Porque tem gente que tem, mas não é abençoado por Deus. No dia do juízo final, Deus vai dizer assim: você só ganhou, ganhou, ganhou e ganhou. Na parte de ganho você foi completo, mas na parte de ajudar, na parte de doar, amém, você está em falta. Então vamos fazer uma reflexão. Não é só ajudar a igreja, não é só ajudar, amém, a casa de Deus, porque tem muitas pessoas, irmãos, que tem um amor profundo por você. Você sabe por que aquele homem dedicou a vida dele com Deus? Não foi para ele ter benefício, porque nós, irmãos, quando dedicamos a nossa vida com Deus, sabe o que acontece com a nossa vida? Ela acaba. Quando nós somos pregadores, somos pastores, somos homens de Deus, a nossa vida acaba. É por isso que a Bíblia diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos que renunciar todos os nossos sonhos e as nossas paixões para não viver a nossa vida, mas viver a vida de Deus. Se você olhar para um profeta ou para um pastor e ele dizer: no meu pensamento humano eu não queria viver dessa maneira, dessa forma e desse jeito, porque às vezes um profeta ou um pastor ou um homem de Deus, ele ajuda tanto, 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 e muitas vezes ele não é nem respeitado, muito menos reconhecido. E tem pessoas que o seu coração fica no lado pessoal e ele se entristece, ele desanima e ele desiste. Mas quando nós olhamos para o céu, sabemos tudo que nós estamos fazendo para Deus, e a recompensa virá no momento certo. A mesma coisa você. Faça uma reflexão na sua vida. Não deixe as coisas de Deus passar em frente à sua casa. Não deixe as coisas de Deus ficar passando por tua vida e você sem aproveitar a oportunidade. Ei, irmãos, se vocês soubessem o que vai vir nessa terra, o que está para vir sobre este mundo, você corria para a presença de Deus. Você não esperava. Quantas pessoas procurando a curtição do mundo, irmãos, sabendo que a curtição do mundo é perdição. Satanás, irmãos, está levando pessoas, multidões de pessoas para o inferno. Sabe por quê? Porque elas estão pensando mais no mundo do que nas coisas de Deus. As coisas de Deus, irmãos, estão passando e as pessoas não querem saber. Eu ajudar o profeta, eu ajudar a igreja, eu querer pessoa de Deus na minha casa, negativo. Mas aquele que tem sede de justiça, ele não consegue ficar sem vir na igreja, ele não consegue ficar sem ouvir a palavra, ele não consegue ficar sem falar com Deus, irmãos, ele não consegue ficar sem ajudar a obra de Deus, as coisas de Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque isso palpita dentro do seu coração. Quem recebe essa palavra? Quem recebe? Mas está batendo em mim, não, irmãos. Não sabia nem que você ia vir hoje. Essa palavra, ela precisa ser pregada. E você precisa entender que Deus está te ensinando.
Quantos momentos que nós ficamos desapercebidos? As coisas de Deus estão passando, e nós não estamos prestando atenção. Mas a partir do momento que nós fizermos essa sunamita, eu tenho certeza que o milagre acontecerá em nossa vida, a providência, porque ela já era uma mulher rica, mas ela não tinha a importância, sabe por quê? Ser próspero não é só ter dinheiro. Ser próspero significa ter família, ter paz, ter alegria, ter saúde. Prosperidade não está ligada só no dinheiro. Prosperidade está ligada, irmãos, em uma vida digna de se viver. Quem pode entender, diga amém. Quem pode entender, feche teus olhos, eu vou resumir a mensagem para nós orar e voltar para o nosso lar. Feche teus olhos.